Salve progressistas, eu sou o Clayson. Estamos aqui na nossa árdua tarefa de falar a respeito deste cínico canalha. Todos os dias ele tem que falar alguma loucura, alguma aberração, e agora ele já consegue entender que isso vai acontecer, né? Quando ele fala a aberração, a loucura dele, ele já sabe que isso vai dar pano pra manga. É complicado, porque quando ele vem com essas falas, a gente fala, pô, esse cara vai... Alguma coisa ele tá aprontando. Ele tá fazendo isso porque ele sabe que isso vai ser comentado no lugar desta coisa importante que ele não quer que seja comentada. É o que a gente chama de cortina de fumaça. Vou trazer o vídeo de hoje e você vai ver do começo ao final o cinismo. Ele é um cínico. É inacreditável. Só que antes eu quero sempre pedir para você aquele like aqui para o nosso vídeo. Você sabe a importância do trabalho que a gente desenvolve aqui para que os brasileiros possam ter acesso. Quando você dá o like, você mostra para o YouTube que esse vídeo é importante e que outras pessoas precisam ver este vídeo. Então o seu like é fundamental para o nosso trabalho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição também é muito importante. Se inscreva. Ative o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Esteja junto com a gente. Vamos trazer esse vídeo, antes da gente fazer os comentários aqui, para você entender qual foi a de hoje. Por coincidência, olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. Para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. O primeiro ponto que deixa a gente chocado com coisas como essa é ver pessoas batendo palma para isso, né? Essas palmas de fundo, você fica imaginando o que essas pessoas têm na cabeça, né? O que esse povo está pensando em bater palma para uma atitude tão estúpida dessa? Uma atitude tão aviltante. Porque, de certa forma, o que ele está fazendo? Ele está marcando as pessoas. As pessoas que vão usar máscara são aquelas pessoas que estão infectadas ou que não tomaram a vacina. É uma forma de você criar até visualmente falando assim, até uma relação de preconceito com as pessoas que usam máscara, né? Ah, você tá usando máscara, algumas pessoas vão acabar tirando a máscara em função do fato de ficarem até desconfortáveis, né? Falando, não, peraí, eu não tô tão ferrado assim, né? Talvez um pensamento nessa linha. Algumas pessoas podem pensar assim, porque é como se você tivesse uma relação aí de praticamente de colocar as pessoas numa situação de, olha, não use máscara. É praticamente uma lei para não usar máscara. E aí ele pega a máscara como se aquilo fosse uma coisa criminosa a usar. Então é um sujeito que parece realmente viver num outro mundo, num outro planeta. Eu ainda acho que é inacreditável ver pessoas defender isso, defender esse tipo de atitude, defender um líder que faz esse tipo de ação. Por outro lado, a gente percebe claramente qual é a intenção dele. Mais uma vez, ele acirra essa briga com prefeitos e governadores. É mais uma ação em que ele coloca essa diferença com prefeitos e governadores, quando a gente sempre fala aqui, é sempre isso. A gente sempre fala, olha, não deveria nunca haver uma briga entre o presidente da República, governadores e prefeitos, o que deveria haver é uma união. Porque é nos estados e municípios que está a população brasileira. Então, essa união do presidente com governadores e prefeitos era uma forma de defender o cidadão brasileiro. E, inacreditavelmente, algumas pessoas parecem não entender isso. E acham que são os prefeitos e governadores que são os inimigos da população e um sujeito maluco, negacionista, anti-ciência, completamente lesado, esse é o único que está certo. Todos os outros centenas de milhares de prefeitos estão errados, todos os outros governadores estão errados, todo mundo errado, só o Bolsonaro está certo. O que passa na cabeça de um bolsonarista que defende uma situação como essa? E aí o que acontece? É claro, o STF
já definiu essa situação. Já definiu. Vou explicar daqui a pouquinho em detalhes. Mas aí o que a gente percebe? Vai acontecer uma ação em que o STF vai colocar a ordem na casa. E aí, mais uma vez, a gente vai ter sujeitos como Daniel Silveira, por exemplo, ameaçando o STF de morte, porque o STF está colocando ordem na casa. Você entende o ciclo? Você consegue compreender o ciclo bolsonarista? Vai lá o Bolsonaro, faz uma aberração, uma loucura, uma doideira qualquer. Vai lá o STF ou os congressistas, que aí já é uma situação mais difícil, mas às vezes acontece, e coloca a ordem na casa. Aí vem os bolsonaristas fanáticos e começam a ameaçar os caras do STF de morte. Não, o ministro do STF tem que morrer, tem que apanhar, tem que ser destituído do cargo. É um ciclo macabro. O que acontece do ponto de vista prático, técnico, para você entender o que de fato aconteceu e por que tem tanta mentira em torno disso? O Bolsonaro, lá no início da pandemia, ele fez uma medida provisória, a chamada MP 926/2020, e nessa medida provisória ele colocou ali em detalhes qual seria a ação do governo em relação a tudo aquilo que deveria ser feito durante a pandemia. Então, ele colocou essa medida provisória e falou, olha, podemos ter, então, os casos de isolamento, usou o termo lockdown, mas a gente pode colocar também, do ponto de vista de que, tecnicamente falando, o que ele estava escrevendo lá era lockdown, quais seriam os procedimentos durante a pandemia, como que as coisas deveriam acontecer. Ele fez essa medida provisória, mas houve um problema nela. Ela era inconstitucional. Aí o que aconteceu? O PDT, inclusive, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI 6.341. Essa ação direta de inconstitucionalidade dizia o seguinte, falou, olha, o que o Bolsonaro falou a respeito dessa MP, dessa medida provisória, tá ok, com relação às necessidades de medidas que são diferentes num período de pandemia. Então, beleza, tem que tomar medida mesmo de fechamento, tem que tomar essas medidas. Porém, tem um detalhe. Ele excluiu governadores e prefeitos na medida em que lá no território que diz respeito ao estado e ao município, quem toma essas medidas são eles. Então, do ponto de vista constitucional, o governo Bolsonaro, ele pode tomar medidas nacionais, mas no que diz respeito ao território dos municípios, quem toma as medidas são os prefeitos. E aí, naquela ocasião, isso nós estamos falando lá no ano passado, nós estamos voltando lá para março, abril do ano passado. E veja bem, isso só foi feito porque o Bolsonaro colocou as medidas, ele colocou a medida provisória, mas ele ficou um período sem fazer absolutamente nada. Os governadores estavam todos em pânico, os prefeitos também, porque a gente estava vendo o número crescente de mortes e o governo Bolsonaro não estava fazendo absolutamente nada, porque nós sabemos, ele acredita, e isso hoje está bem claro com relação à CPI, ele acredita nessa imunidade de rebanho por meio da contaminação, não por meio da vacina. Então ele acreditava que quanto mais pessoas se contaminassem, mais perto da imunidade de rebanho, portanto não poderia acontecer, não precisava acontecer nada, era só deixar o pessoal se contaminar e dane-se, que era o pensamento do Osmar Terra, que era considerado pelo próprio Bolsonaro um dos seus conselheiros. Não só o Osmar Terra, mas alguns outros. Então, veja bem, o Bolsonaro não estava fazendo nada, as pessoas começaram a morrer loucamente, nós começamos a ter esse índice aumentando cada vez mais, uma coisa desesperadora, não tem como não ficar desesperado, porque o governo com uma inação total, os prefeitos e governadores, esses sim, vendo as UTIs lotadas, vendo a possibilidade de como de fato aconteceu, a possibilidade de haver um crash total no serviço de saúde. E aí o que aconteceu? Antes mesmo desse colapso no setor de saúde, os prefeitos e os governadores começaram a se movimentar para dizer, olha, nós temos que fazer alguma coisa. Foi quando então o PDT entrou com essa ADI, essa ação direta de inconstitucionalidade, foi quando o STF acolheu esta ação. O problema é que, a partir desse momento, o Bolsonaro então passou a colocar a culpa
em governadores e prefeitos que estavam tomando, e isso é muito importante você saber, estavam tomando uma atitude baseada numa lei que ele fez. O que fizeram governadores e prefeitos está baseado na MP 926, essa MP 926/2020, uma lei feita pelo Bolsonaro. A única diferença é que essa lei ela não se aplicava apenas ao Bolsonaro, ela se aplica também a governadores e prefeitos segundo a própria Constituição. Então o Bolsonaro ele fez uma lei que era inconstitucional e a única coisa que aconteceu, a única mudança que aconteceu foi que o STF falou, olha, não, tudo bem, a lei, ok, porém, governadores e prefeitos vão, nesse caso como está sendo feito até hoje, vão cuidar dos seus territórios, dentro do seu território. E aí vem uma questão para você entender claramente por que o STF não afastou o Bolsonaro do controle de ações estratégicas contra a pandemia de Covid-19. Tem uma questão hierárquica aí. Se você perceber, obviamente, os municípios eles estão dentro dos estados. E, logicamente, os estados estão dentro da União. Então, se você parar para pensar, você fala, mas que coisa bagunçada é essa? O território é do município, mas o município está dentro de um território que é do estado e o estado está dentro de um território que é da União. Como que isso se arruma para você entender? Hierarquicamente, aquele que tem uma medida mais dura em relação, dura no sentido de ser mais rígida em relação à Covid, prevalece. Então, só para você entender, vamos colocar lá. Se, no caso, o estado de Minas Gerais, ele coloca uma medida de que tem que haver isolamento severo a partir das 18 horas. E aquele município, ele diz, não tem que ter não. Está tudo aberto depois das 18 horas. Prevalece o estado de Minas Gerais. Os municípios todos precisam seguir aquilo que é mais duro. O contrário. Se o estado de Minas Gerais diz, não, pode abrir depois das 18 horas, mas o município, ele fala, não, depois das 18 horas fecha. Então prevalece o município. E você consegue perceber que em algum momento o município ele pode ter mais poder do que o governo do estado em que ele está inserido? Mesmo assim, você não viu nenhum governador, não teve um governador que falou, olha, o STF está tirando de mim aqui, tá me afastando do controle de ações estratégicas contra a pandemia. Ele está dando poder para os municípios. Quem tem que ter poder sou eu, que sou governador. Não os municípios do estado em que eu estou aqui governando. Então você percebe que isso não aconteceu. Essa é a mesma lógica do Bolsonaro. Infelizmente é a lógica inversa. Para o Bolsonaro, ele começou a pensar assim, que os governadores e prefeitos têm mais poder que ele, quando na verdade não é isso. Se fosse assim, os governadores teriam que pensar a mesma coisa em relação aos municípios, que todos os prefeitos do município, do estado dele, né, que todos os prefeitos que ele governa, vamos dizer assim, têm mais poder que ele. Isso não existe. Mas para o Bolsonaro isso tem algum sentido, para os bolsonaristas também. E eles repetem isso de uma maneira imbecil, desde o começo. Eles estão repetindo isso desde o começo. É impressionante você ver todos aqueles que são influenciadores, que estão nas redes sociais, nas Jovem Pan da vida, nos canais aqui do YouTube, todos eles repetem isso, que o STF tirou, que o STF afastou o Bolsonaro do controle das ações estratégicas contra a pandemia. Não é verdade. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a MP, vou deixar aqui também o pessoal da Lupa desmentindo a respeito disso, trazendo detalhes. Vou colocar aqui para você todos os dados para você chegar a essa mesma conclusão com dados claros, com tudo prontinho aqui, só para você chegar e analisar, para você não cair nessas mentiras, nessas loucuras. E mais uma vez, o que pode acontecer? É óbvio, os governadores e os prefeitos, eles podem simplesmente não seguir essa orientação do Bolsonaro e mais uma vez vai ter influenciador ameaçando o STF de morte porque o STF tirou o poder do Bolsonaro de ir contra as máscaras. Olha o tamanho do absurdo, ir contra a máscara.
Coloque o seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você também é contra máscaras? Você também faz parte do grupo anti-máscara aqui do Brasil? Explica aqui por quê. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Esse vídeo precisa ser visto pelos brasileiros. Não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. A gente nunca pede dinheiro para você. A gente pede, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos ajude a estar em 2022 entre os 10 principais canais progressistas do Brasil. É só você se inscrever no canal. Está aqui para trabalhar todos os dias para você e é a única coisa que a gente pede. Grande abraço, até a próxima.